Bem-vindo à IMR Online, uma nova experiência. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e desejo que o Senhor Deus esteja abençoando cada lar, abrindo os corações, e também espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor Deus aos nossos corações. Deus colocou esta pregação com o título Seremos Arrebatados. Tem como texto principal em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim encontraremos para sempre com o Senhor. Antes de eu dar continuidade à palavra, gostaria de orar juntamente com você, para que nós possamos buscar diante de Deus a direção dessa palavra, para que Ele venha consolar, orientar, nos chamar a atenção, admoestar, para que o Senhor Deus faça aquilo que Ele propôs no seu coração, para que nós, nesta noite, possamos ser abençoados por Ele. Feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus e Pai, nós te damos graças por estarmos reunidos diante do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abra a janela dos céus e possa derramar sobre nós as tuas bênçãos. Gostaríamos também que o Senhor nos enchesse do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a tua palavra. Por isso, abra os nossos corações, que nós possamos estar concentrados, voltados para o teu santo trono, desligado deste mundo, mas ligado no trono da graça, pois está escrito, onde o Senhor mesmo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por isso, ó Pai, eu clamo para que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ver a tua glória e o teu poder, e assim, ó Pai, possamos nos alegrar. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Carta escrita aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu este texto para que possamos consolar uns aos outros referente a esse grande dia, o dia do arrebatamento do Senhor. E eu também costumo dizer que quando alguém falece, o Senhor Jesus já voltou para essa pessoa. Tanto que está escrito aqui no versículo de número 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo se refere àqueles que estão mortos em Cristo como aqueles que dormem. E na ótica humana, nós podemos compreender assim: as pessoas que foram sepultadas, para nós, estão como aquelas que estão dormindo.
que um dia o Senhor Deus há de despertá-las para que elas estejam conosco novamente. Dito isso aqui no versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens. Eles quem? O Senhor Jesus Cristo, os seus anjos e as pessoas que foram ressuscitadas naquele dia. E o apóstolo Paulo ele também compartilha desse mesmo assunto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Está bem claro que para aquele grande dia é necessário que nós nos mantemos incontaminados, puros diante do Senhor, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele quis dizer com corrupção? A palavra corrupção é aquele que rompe a justiça, rompe o que é certo, divide o que está direito. Então a pessoa corrupta é aquela que rompe a justiça, rompe a verdade, rompe o bem. E Deus nos chama para a incorrupção. E Ele destaca bem essa palavra para que nós estejamos sóbrios, preparados para sermos arrebatados juntamente com a igreja do Senhor. No versículo 51 do capítulo 15 do 1 Coríntios diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A primeira parte, o apóstolo Paulo, ele afirma, como ele disse aos Tessalonicenses, nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, seremos sepultados. Mas, se formos sepultados, naquele grande dia, naquele momento, seremos despertados pelo Senhor e estaremos com Ele no seu reino. E na segunda parte desse mesmo versículo ele diz: mas todos seremos transformados de corruptos para incorruptos, transformados mortais para imortalidade. Em qual momento isso vai ocorrer? Ele diz no versículo 52: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesse exato momento, quando a trombeta tocar, e essa mesma trombeta, o apóstolo Paulo, ele também cita em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, que ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao soar a trombeta, ocorrerá, segundo a palavra de Deus, a ressurreição primeiro daqueles que morreram em Cristo. E para nós é uma consolação imensa, sabendo que os entes queridos, os irmãos queridos que nós perdemos, que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados primeiro, e logo após nós nos encontraremos com eles nos ares. Voltando no texto de 1 Coríntios capítulo 15, agora no versículo 53, o apóstolo Paulo ele diz: pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E é nesse exato momento onde Jesus vai vencer a morte,
vai destruir todas as obras do mal, condenando elas no grande julgamento, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Jesus então, ao soar a trombeta, ele arrebatará a sua igreja, e nesse exato momento que ele vai estar vencendo a morte. Você pode me questionar, mas pastor, Jesus já venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Sim, Jesus venceu a morte ressuscitando, mas ainda ela não foi alcançada. Não houve um momento para que a morte não nos alcançasse. Tanto é verdade que todos os apóstolos morreram, muitos homens de Deus morreram, mas nesse exato momento, ao soar a trombeta, quando Deus dá a ordem do grande arrebatamento, o dia e a hora ninguém sabe, pois muitos tentam prever dias, prever épocas, prever momentos, mas ninguém sabe o dia e a hora. Quando aquele dia chegar, então a morte que ainda nos assolava, ela será derrotada. E no versículo de número 55 está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças, porém, a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Venceremos a morte, meus irmãos. Estaremos eternamente com Cristo. Assim que aquele dia chegar, será fim de todas as coisas que nos trazem dor, lágrima e sofrimento. Mas até aquele dia chegar, nós temos que estar preparados, tanto para perder os irmãos, como também, algum dia, nós sermos sepultados. Mas todos os sinais apontam que nós não provaremos a morte, mas nós seremos transformados, como o apóstolo Paulo, ele explica na carta de 1 Tessalonicenses. No versículo 15, ele diz: dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois a promessa é para nós: seremos arrebatados, seremos transformados pelo Senhor. No versículo 17 ele continua: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, apesar do terror da morte ter se instalado em nossa sociedade, apesar do horror e de muitas outras coisas que nos assustam, a palavra de Deus diz: olha, consolai uns aos outros. Ou seja, não fiquem preocupados, não fiquem em demasia angustiados. É certo que o momento que nós vivemos é de grande sofrimento, de grande tribulação. Pessoas estão perdendo seus entes queridos, nós estamos vendo muitas coisas horríveis, e a palavra de Deus já nos tinha advertido sobre isso. O Senhor Jesus disse: olha, homens desmaiarão de terror à vista das coisas que vão acontecer nesses últimos dias. São sinais que apontam para a nossa redenção, são sinais que apontam para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso é um motivo de maior alegria para cada um de nós, pois estamos inseridos em um contexto aonde nós seremos privilegiados. Caso se nós não morrermos, seremos arrebatados, seremos transformados vivos para a honra e glória do Senhor, e nós não provaremos a morte. Por isso não temas, mas se alegre no Senhor Deus, e faça a sua parte
com excelência, ore a Deus, jejue, busque na palavra, medite na palavra de Deus, esteja em consagração, faça valer este evento na sua vida, não perca por nada. Satanás quer roubar a tua coroa, Satanás quer roubar a sua chance de ser salvo, pois o ladrão vem somente para isso, para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e essa vida em transformação naquele momento do arrebatamento. Por isso, meus irmãos, ficar firmes e constantes, não se deixe abater diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, pois todas essas coisas nos assustam e tentam roubar a nossa paz, mas o que nos consola é que nós estamos prontos e preparados para sermos arrebatados pelo Senhor. O título que o Senhor Deus colocou nessa pregação, o tema dessa pregação é isso: seremos arrebatados. O que pode roubar você da presença de Deus, a não ser você mesmo entregá-la? É um tesouro que nós devemos guardar as 7 chaves em nosso coração. Perder a salvação por causa de pouca coisa remete uma ideia de insensatez, remete uma ideia de falta de juízo. Lembrai-vos o que aconteceu com Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, e diz a Bíblia que ele tentou alcançar misericórdia, tentou alcançar de novo a sua bênção, mas foi tarde. Ele perdeu o direito da bênção sobre a sua vida. Mas pastor, o que isso pode influenciar diretamente na nossa vida se perder uma bênção? No caso de Esaú, ele se perdeu se envolvendo com outros povos, e o seu nome foi apagado da Bíblia como um homem que era digno de receber bênção do Senhor Deus, e hoje ele é um motivo de vergonha de um homem que perdeu a bênção de Deus por causa de um prato de lentilha. Parece duro nós falarmos de Esaú nesse sentido, mas se nós nos colocarmos no dia de hoje, quantas coisas tem roubado a presença de Deus em nossas vidas? Seria as riquezas, a fama, a glória, seria até mesmo um simples carro novo, seria uma casa nova. Quantas coisas tentam o nosso coração de trocar a bênção de Deus por coisas materiais, e queremos nós ainda julgar Esaú? Quantas vezes nós jogamos fora a oportunidade de podermos servir a Deus de todo o nosso coração, e nós, em vez disso, nos esfriamos na fé e não nos dedicamos na palavra de Deus. Por isso eu quero chamar a sua e a minha atenção nesta noite, para que esse tesouro verdadeiro, essa honra maravilhosa de sermos coroados com a vida eterna, nós possamos estar firmes e constantes diante do Senhor. Então por isso eu quero, com essa palavra, que nós possamos ajudar um ao outro para estarmos firmes diante do nosso Deus, meus amados irmãos. Lembre-se, seremos arrebatados por Deus, e essa é um motivo de muita alegria, de nós podermos estarmos alegres diante do Senhor Deus, e nada pode roubar essa paz, nada pode roubar a nossa tranquilidade. É claro que situações que muitas vezes nós vamos passar, privações, perda de entes queridos, isso realmente machuca e nos abala um pouco, mas que isso não roube a sua paz, dessa sua consciência que você tem, de que a promessa de Deus de te arrebatar, de estar com Ele nos céus, isso está garantida. Ao Jesus morrer na cruz, Ele nos garantiu a vitória sobre todas as coisas, mesmo que haja grande perca, grande dano. Isso tudo é necessário para que nós possamos estarmos firmes diante do Senhor Deus. Gostaria de convidá-lo para mais uma oração. Eu não costumo dizer mais uma,
mas eu quero convidá-la a orar a Deus. A Bíblia diz: orai sem cessar. Vamos orar, clamar a Deus, para que Deus nos console e nos fortaleça nesses dias terríveis, para que quando Ele soar a trombeta, possamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Ore comigo, em nome de Jesus. Eterno e poderoso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, nesta noite podermos estar reunidos em Tua presença, mesmo tão distantes, mas ao mesmo tempo tão pertinhos uns dos outros, para que possamos consolar uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. Mas nós somos limitados, mas eu tenho certeza que o Senhor pode alcançar e tocar os nossos corações neste momento. Por isso, eterno Deus e Pai, toca em nossos corações, venha nos consolar, ó Pai, tira todo medo, tira, ó Pai, toda a insegurança, tira, ó Pai, tudo que rouba a nossa paz, ó Deus, para que nós possamos estarmos tranquilos e convictos de que o Senhor cuida de cada um de nós, mesmo nas situações mais adversas, mesmo nas privações, até mesmo no momento da morte. O Senhor não nos abandona. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando cada alma, meu Deus, que possa estar ouvindo este vídeo, ou aqueles que não puderem assistir, mas eu creio que através dessa oração intercessória, o Senhor possa estar alcançando cada casa, cada lar. Este que ora comigo agora, meu Deus, que eles possam lembrar de um ente querido, que eles possam lembrar de pessoas que eles possam colocar diante do teu altar neste momento, para podermos estar intercedendo e orando a favor destas almas, ó Deus, pois eu entendo que a tua vontade não é que o homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Mas infelizmente, meu Deus, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas nós não temos o direito de escolher aqueles que são salvos e aqueles que se perdem. Nós não temos o direito de colocar pessoas no céu ou colocar pessoas no inferno. Nós não somos juízes, muito menos deuses nessa terra. Por isso queremos interceder por todos, meu Pai. Quem sabe aquele que está longe não chegará perto, e quem sabe aqueles que estão perto não se desviarão. Por isso queremos interceder por todos, ó Pai, por todos que estão perto, firmes e constantes, e aqueles que se por algum motivo desviaram da verdade, se perderam pelo caminho. Também queremos interceder por aqueles que estão tão longe e que já não mais sentem a tua presença e já não ouvem mais a tua voz. Queremos interceder por todas as almas, aqueles que estão firmes em ti ou aqueles que estão tão longe, para que, ó Deus, naquele grande dia possamos nos alegrar juntamente uns com os outros, pois estaremos reunidos no teu reino e seremos felizes por toda a eternidade. Ó Pai querido, é que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.